Olá, então mais uma vez, muito bom dia, cá estamos para mais um espaço aqui na ABC Portugal. Convidado de hoje, o padre David Rodrigues Barreirinhas, 25 anos sacerdote, não é? E vamos conversar um bocadinho sobre estes 25 anos. Se calhar vamos recuar um bocadinho mais atrás, acho que é boa ideia. Padre Barreirinhas, muito bom dia. Muito bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Bem É um disposto? gosto, muito bem disposto. E é sempre um prazer voltar aqui à rádio. É verdade, e agora voltamos também às nossas colaborações regulares nas peregrinações de 12 e 13 de cada mês, entre maio e outubro. E é um gosto tê-lo connosco Muito outra obrigado. vez aqui Recíproco. no estúdio. Padre David Barreirinhas, isto, 25 anos, é uma história já muito, muito rica, são 25 anos, mas vamos recuar assim um bocadinho mais para trás. Como é que surge, para já, em que idade é que sentiu este chamamento e como é que ele surge? O que é que história nos conta? Não há exatamente um momento, ou seja, não se pode dizer que foi no dia tal, às tantas horas, mas podemos dizer que há um contexto que torna possível esta descoberta vocacional e que passa pela família, onde nasci, pelos valores que me foram, no fundo, transmitidos, e depois, a exemplo de muitas outras histórias, há aquele momento em que alguém nos pergunta se queremos ir para o seminário, mesmo sem saber o que significaria isso em relação à questão prática, muito menos percebendo o que significaria ser padre, mas há depois esse percurso que começa pela ida para o seminário. Eu vou para o seminário, tenho 11 anos, completo 12 anos já no seminário, vou para o 7º ano, faço o percurso escolar ali, no fundo como outros colegas foram fazendo e como outros amigos o fizeram fora do seminário, noutras escolas, e é durante esse percurso, é durante esses anos que nós passamos ali no seminário, em que vamos ouvindo falar do que significa ser padre, o que significa, no fundo, desempenhar esta missão, o que significa perceber que podemos ser desafiados a exercer este lugar no seio da Igreja. E é, no fundo, esse percurso, e é durante esse percurso que nós vamos percebendo um bocadinho se é por aqui ou não o nosso caminho. Isso é feito com a ajuda, desde logo da família, onde no fundo nascemos, pelos valores que nos transmitiram, mas depois também pelos superiores de seminário, pelos colegas que estavam à nossa volta, pelo pároco, que na altura teve um papel fundamental em relação à minha descoberta vocacional, o padre Abel José Silva Santos, que era pároco, então, no Souto da Carpalhosa, que é a minha paróquia de origem, e no fundo todas essas pessoas e todos esses anos e todos os lugares por onde vamos passando ajudam-nos a perceber que é por aqui. Chegamos ao 12º ano e há, no fundo, um momento de decisão que significa a ida para o seminário maior, significa já este compromisso claro em optar por este caminho e fazer este percurso, e o percurso depois faz durante o seminário maior, continuando, no fundo, esta descoberta e tentando este alinhar um pouco com esta vocação, e depois passa por fazer a opção final, que é aceitar ser padre. Bom, mas não penso que isto é assim tudo tão corrido. Vamos voltar outra vez atrás. Antes de mais, quem é que lhe perguntou se queria ir para o seminário? Quem me pergunta se eu quero ir para o seminário é o Sr. Dom Alberto, na altura Bispo de Leiria, numa visita pastoral que faz e que passa pela minha escola primária. Pronto, vamos à escola primária. Foi uma primária feita com os seus amigos de infância, com os seus colegas, com quem brincava também. Claro. E aí foi uma primária normalíssima, não é? Normal. Eu nasço em França, onde os meus pais eram imigrantes. E na família não há nenhum sacerdote? Na minha família há vários sacerdotes. Há vários? Ou seja, eu sou de uma família onde tenho um parente próximo padre, o padre Virgílio Rocio, que somos naturais da mesma terra, do mesmo lugar, mas depois também, por estes últimos tempos, num trabalho de pesquisa que fiz de genealogia, fui descobrir que uma das minhas 6ª avós já tinha um irmão padre, e
destes meus 6 avós, que são mortos pelos franceses em 1811, abril de 1811, desse casal, do qual eu fiz toda a genealogia, vamos encontrar 5 padres, ou seja, há um quarto neto, que é o padre Francisco Jorge, entretanto falecido, há 2 quintos netos, também falecidos, o padre Raul Carnide e o padre Joaquim Duarte Pedrosa, e há hoje ainda 2 sextos netos, eu e o padre Filipe Lopes, atualmente padre na Caranguejeira. Isto para dizer que no sangue e ao longo de 2 séculos somos 5. Muitos. Olha, esta primária foi feita de uma forma normal. Dom Alberto, porquê que lhe perguntou a si? Ou perguntou a todos? Perguntou a todos. Perguntou a todos. É uma pergunta feita à sala. Muito bem. E depois? Muitos responderam que sim? Ou... Alguns responderam que sim. Na altura havia uns encontros no seminário, onde íamos passar um fim de semana, ou íamos ao domingo, e eu recordo-me de irmos vários, da minha turma, ali, da escola, dos lugares vizinhos, fomos vários, alguns dos quais entraram comigo no seminário, ou seja, nós entramos 18 no seminário, de várias freguesias, de várias paróquias. Ali da minha terra estavam alguns já no seminário, mais à frente, noutros anos, outros entraram logo a seguir, ou seja, sempre houve pessoas conhecidas durante este percurso. Mas a pergunta é feita para todos. Nós fazemos esses encontros, há um estágio prévio que fazemos e que depois leva-nos a ser admitidos ao seminário. São admitidos, entra no seminário e depois... E faço o 7º ano, 8º, 9º, 10º. Mas como é que é a entrada no seminário? Como é que é aquele primeiro ano, aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros dias, como é que se vive? São momentos que não foram muito fáceis, porque as saudades bateram à minha porta e bateram à porta de outros. E eu recordo-me do dia porque exato. Ir para o seminário significava ir voltar a casa quanto tempo depois? De 15 em 15 dias. De 15 em 15 na dias. altura, voltava-se a casa de 15 em 15 dias. E eu entro no seminário na tarde do domingo 7 de outubro de 1984. Chovia. E uma das imagens que guardo dessa ida é o meu ficar ali, pequeno, com 11 anos. À minha volta, outros colegas com 11, 12 anos, porque íamos todos para o 7º ano, e perceber as nossas mães, algumas choravam, emocionadas, porque iam deixar os filhos que só voltariam a ver 15 dias depois. E esses primeiros 15 dias são de facto tempos difíceis, porque estando habituado a viver em casa, com o pai, com a mãe, com a minha irmã, com as minhas irmãs, isso de facto foram tempos, aqueles primeiros dias difíceis. Por outro lado, tudo se torna mais fácil quando nós estamos com outros colegas, quando nós fazemos coisas que gostamos, quando jogamos futebol, quando temos ping-pong, quando temos ali um conjunto de atividades que de alguma forma também ajudavam a matar essas saudades. E estávamos todos em pé de igualdade. E falou no pai, na mãe e na irmã? 2 irmãs. De 2 irmãs. E como é que elas aceitaram esta decisão? Elas eram muito pequenas, porque eu sou o filho mais velho. A minha irmã mais velha tinha, na altura, 10 anos, já, e a minha outra irmã tinha 3, e por isso não tem a percepção exata. Mas os pais? Os pais aceitaram, ou seja, o facto de sermos uma família com prática cristã faz com que os meus pais aceitem a saída, e sempre me tenham deixado com esta liberdade e esta possibilidade de escolha. Ou seja, em nenhum momento senti que isto tenha sido uma imposição, nem dos meus pais, nem de ninguém, é uma escolha livre que se faz, mas sempre com essa disponibilidade dos pais e essa compreensão dos pais e aceitação dos pais para aquela que seria a minha escolha. Portanto, sempre foi acompanhado pelos seus pais, enquanto criança, também sempre foi educado na fé cristã. E fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, comunhão solene, crisma, tudo isso como todos os outros. E depois é que foi. Sim. Bom, ao fim de 5 anos, portanto, foram ali 5 anos, não é? Até ao 12º. Exatamente. E estes passaram-se bem, ou em algum dia ele se pensou, vou voltar outra vez para o ensino Houve ali normal? alguns momentos em que sim, em que houve alguma dúvida e alguma hesitação em relação ao percurso. Em nenhum momento essas dúvidas me levaram a tomar a decisão de sair. Ou seja, dúvidas existiram,
a possibilidade de sair esteve em cima da mesa, mas nunca houve de facto essa decisão, porque quando ponderei os prós e os contras entre uma coisa e outra, entre as razões que me levariam a sair e as razões que me levariam a ficar, as razões que me levariam a ficar sempre foram maiores do que aquelas que me poderiam levar a sair. Olha, falou-me em 18 que entraram naquele 18. ano, não é? E chegaram todos ao 12º? Não. Não. Houve alguns colegas que saíram logo no 7º ano, outros no 8º e outros no 9º, de tal forma que a partir do 10º ano já estávamos os 3 que acabámos por fazer todo o percurso. Ou seja, 15 daqueles que entraram comigo, durante os 3 primeiros anos, abandonaram. Ou seja, mantemos depois os 3, fazemos todo esse percurso juntos, o que também criou alguma relação de amizade e de proximidade, sendo que estamos a falar de 3 colegas, eu e mais 2, que além de todo o percurso que fomos fazendo, também fomos criando uma relação de amizade e de proximidade, até porque também todos somos da mesma zona, ou seja, eu do Sousa de Carvalhosa, um colega de Monte Redondo e outro colega de Amor, ou seja, havia ali também uma proximidade geográfica. Uhum. No 12º ano é preciso a tal escolha, não é? A tal grande decisão. Sim. E quem é que ajudou a tomá-la, ou o que é que pesou para realmente tomar a decisão de continuar? Essa é uma escolha solitária, ou seja... tem que ser, não é? A escolha é de facto solitária. Quem ajudou a essa escolha, as pessoas a quem já fiz referência, não é? A equipa dos padres, os colegas que estavam a fazer o percurso, a minha família, os meus amigos, enfim, há aqui um conjunto de circunstâncias e de pessoas que ajudam a tomar essa decisão. A decisão é pessoal, ou seja, eu percebo naquela altura que o meu caminho passaria por ali. E a partir desse momento o passo é dado com toda a naturalidade, da mesma forma como alguém que numa outra qualquer escola termina o 12º e faz a opção por um curso, eu, passados esses anos e chegado ao 12º ano, terminado o 12º ano, no fundo a decisão é um bocadinho semelhante, ou seja, vou por aqui. Quando nós chegamos a essa altura, no 12º ano, e escolhemos, vamos tirar um curso para escolhermos uma profissão, ao fim e ao cabo foi isso que sentiu, estar a escolher uma profissão para si? Sim, mais do que uma profissão, isso garantidamente, mas no fundo há uma coisa que eu iria fazer e que me iria tornar feliz, como alguém escolhe medicina porque acredita que a sua felicidade e a sua vida pode passar por ali, eu exatamente da mesma forma. E o que é que achava que ia ser o seu papel depois na sociedade? O que é que achava que ia fazer? O que é que ia contribuir? E de bom, sempre, porque penso que é esse o espírito, de contribuir para algo de bom. Claro. Quando nós fazemos este percurso, nós muitas vezes nos revemos em quem está à nossa volta, de outros colegas, a imagem de quem já era padre, com quem nós nos fomos cruzando, ajuda-nos também a criar, no fundo, uma imagem que depois pode ou não corresponder aos factos, à realidade. E durante esses anos, aquilo que vai passando pela minha cabeça é, de facto, assumir esta missão numa atitude de disponibilidade, de serviço para com as pessoas e de perceber que aquilo a que Deus me chamava e aquilo que Deus me pedia passaria por aí, por estar disponível, não apenas para a dimensão espiritual das pessoas, que é alguma coisa e é alguma coisa que eu procuro cultivar, porque nós não somos só o corpo, somos o espírito, a nossa relação com Deus, para quem acredita. Ou seja, se eu percebi que poderia ajudar alguém a fazer essa experiência e a viver essa dimensão espiritual, percebia também que o querer ser padre, para além disso, ou seja, perceber que há toda uma dimensão humana onde eu, como padre, posso e devo intervir, posso e devo ajudar aqueles que estão à minha volta. Nós não somos só espírito, não somos só corpo, estas duas dimensões estão interligadas e estão presentes na nossa vida e por isso, como padre, nunca entendi o exercício desta missão apenas e de forma exclusiva nesta dimensão mais espiritual. Acho que as duas dimensões se cruzam na vida das pessoas e o meu exercício como padre necessariamente se iria cruzar com estas dimensões. E por isso, aquilo que eu tinha na minha ideia é que não poderia ser alguém longe das pessoas, não poderia ser alguém fora do mundo, não poderia ser alguém que viveria aliado
dos problemas das pessoas, não poderia ser alguém que não partilharia com as pessoas as suas alegrias, os seus sucessos, ou não partilharia com elas os seus fracassos e no fundo, as suas tristezas. A minha noção do que significaria ser padre passaria necessariamente por este estar junto daqueles a quem seria enviado, que me seriam confiados. E essa imagem tenho procurado concretizá-la ao longo destes 25 anos. Depois desta escolha, chega o grande dia, não é? Como é que se processa tudo isto? Como é que foi o seu percurso depois de terminado todo o seminário? Como é que depois chegamos a padre? Porque não é padre logo, né? Tem que ser ordenado padre, né? Como é que isto depois aconteceu? Quando nós caminhamos para o fim do percurso, nós somos instituídos, que são pequenos passos e são pequenos ministérios que nos são confiados e que vamos exercendo durante algum tempo, e que a partir do momento em que somos ordenados padres, esses ministérios são integrados naquele que vai ser o nosso exercício de missão. E por isso eu fui instituído leitor, com a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Fui instituído acólito, ou seja, ministro da comunhão, e é mais um passo nesse sentido. Estes são ministérios laicais, ou seja, não estamos ainda a falar do sacramento da ordem. Depois disso, eu sou ordenado como diácono, e aí sim, aí nesse dia é feito o compromisso de viver em celibato, é feito o compromisso de obediência ao bispo, e esse diaconado é uma fase de transição até o dia em que somos ordenados padres. Eu fui ordenado diácono a 31 de julho de 1997 e fui ordenado padre no dia 17 de maio de 1998. Porque hoje nós vamos falar de diaconado permanente, ou seja, são diáconos que o ficam para sempre. No caso de quem vai ser ordenado padre, este diaconado é transitório e é em função de vir a ser padre. Todos estes passos são precedidos por um pequeno processo em que são ouvidas várias pessoas para que haja uma certificação de que nós somos pessoas idóneas para desempenhar aquela missão. Esse processo passa por quem nos acompanhou em toda a formação, pelos padres, pela equipa formadora, passa necessariamente pelos nossos colegas que estiveram à nossa volta, que são também ouvidos em relação à nossa pessoa, e passa depois por outras pessoas na nossa terra, nas paróquias onde passamos, porque durante o tempo de seminário maior nós vamos passando ao fim de semana por algumas paróquias para conhecermos a realidade paroquial que vamos um dia depois encontrar, e por isso todo este processo acontece durante o seminário maior, de modo especial durante os últimos 3 anos em que tudo isto se processa. As datas são marcadas com o bispo e permitindo que todos estes processos tenham tempo para decorrer e para que o bispo se certifique de que a pessoa que vai ordenar, porque a última responsabilidade será sempre dele, a opção do próprio, mas a responsabilidade de ordenar padre a alguém é no fundo do bispo diocesano, e ele necessariamente se quer certificar de que a pessoa é idónea para desempenhar a missão. E foi diácono em que paróquia? Eu fui diácono primeiro em Fátima, participando num congresso internacional que teve lugar em outubro de 1997. Trabalhei na preparação desse congresso, depois trabalhei na elaboração das atas, num livro com as atas desse congresso, e feito esse trabalho, a partir de janeiro de 1998 eu fui diácono em Orem, aqui na cidade, onde conheci a ABC Rádio. É verdade, é daí a nossa amizade. A nossa amizade vem desde aí. E aonde vinha, onde pude também colaborar algumas vezes, e onde vinha com gosto sempre, e onde volto com gosto, como disse há pouco. E por isso os meus meses como diácono, alguns deles, desde janeiro de 98 até maio de 98, em que sou ordenado padre, esses meses como diácono são passados aqui, bem como os meus primeiros meses de padre, desde maio, data da ordenação, até setembro, princípio de setembro desse mesmo ano de 98, altura em que depois sou nomeado vigário paroquial para os Marrazes, na zona urbana de Leiria. O tempo que esteve em Orem, como é que viveu? Eu sei que deixou grandes amizades e um relacionamento muito grande com esta paróquia. Como é que foram estes tempos vividos em Orem como diácono? E como padre também? Sim, em pouco tempo, esses meses levaram-me a criar laços de amizade aqui com quem vivia na cidade. Procurei manter uma relação próxima com os mais novos,
que passou pelos escuteiros, passou por um grupo de amigos que fui conhecendo em diferentes lugares, e essa relação foi de tal forma marcante que perdura até hoje. Ou seja, eu volto a este concelho anos depois e de repente venho a reencontrar e venho de alguma forma a renovar essas amizades que nunca se perderam, muitas delas porque fomos mantendo o contacto mesmo sem esta presença tão habitual e tão frequente, mas depois, passados estes anos, a gente reencontra. E por isso as memórias que guardo desses meses aqui são memórias boas, pelo convívio, pela proximidade, pela partilha e sobretudo também por esta consciência de que aquele que era o sonho e a imagem que se tinha do ser padre se tornou visível, porque não apenas eu procurei estar próximo, mas por outro lado percebi que esta vontade de ser próximo de quem está à volta era correspondida do outro lado, ou seja, o bom acolhimento que senti, a simpatia, a amizade cultivada durante esses meses levou-me a pensar que a minha vontade de estar perto e de estar próximo seria de facto por aí o caminho, porque percebi a importância de o fazer. E é bom, e para um jovem é uma maravilha, o padre poder ir beber um copo connosco. Claro, eu recordo-me as minhas idas ao Jogral, na altura ainda com o capucho de saudosa memória, que foi nosso colega aqui também, que foi alguém que me acolheu e no fundo aquela casa, aquele bar ajudou-me a conhecer e a estabelecer essa relação, sem dúvida. Esta depois volta para mais perto da sua terra natal, não é? Sim. E esse período, como é que foi? Costuma-se dizer que Santos da Porta não fazem milagres. Estava mais perto de casa, não estava estava mais perto, mas não estava na minha paróquia, porque também não é norma, não é regra que nenhum pároco seja na sua paróquia natal, e por isso nós hoje na Diocese não temos nenhum caso. Tenho memória de um caso na Caranguejeira há muitos anos em que o pároco é natural de lá. Não é regra, isso não acontece hoje, não acontecerá comigo certamente e não acontecerá com nenhum dos meus colegas, por aquilo que conheço e sei. Mas de facto esse tempo nos Marrazes é um tempo de estágio, de preparação, porque eu vou trabalhar com um colega mais velho, vou trabalhar com o padre Gameiro, um padre com uma marca fortíssima na Diocese, numa paróquia enorme, numa zona urbana, com todos os desafios que no fundo estavam aí bem patentes, porque uma paróquia com uma zona forte urbana, mas também com uma zona rural, e por isso o tempo que eu estou nos Marrazes como vigário paroquial leva-me na mesma paróquia a conhecer duas realidades. A realidade urbana, que de alguma forma conhecia aqui de Orém, mas depois também uma realidade mais rural, que fui conhecendo em alguns dos lugares. E esse é um tempo marcante. A minha presença com o Padre Gameiro, estes 3 anos são tempos absolutamente marcantes, porque, como eu costumo dizer muitas vezes, nem tudo se aprende nos livros. E eu com o Padre Gameiro fui aprendendo aquilo que não estava nos livros, ou seja, o ser padre, não através daquilo que se leu e estudou e se achava que ia ser, mas sobretudo aprendi com ele a perceber aquilo que é a realidade de todos os dias e o que significa trabalhar numa paróquia, o que significa estar em contacto permanente com as comunidades paroquiais, o que significa o contacto permanente com as pessoas na catequese, na liturgia e em tantas outras situações. Isso aprendi de facto com alguém que tinha uma experiência de muitos, muitos anos. E foi uma experiência que depois trouxe esta experiência mais rural, ao fim e ao cabo, ia de uma experiência mais urbana, que lhe deu alguma experiência, já levava alguma experiência para esta freguesia. Esta parte mais rural deu-lhe a experiência também para trazer depois, porque eu penso que foi daí que veio logo para... Não. Ainda não? Não. Eu depois, enquanto estou nos Marrazes, eu sou ao mesmo tempo professor numa escola. Eu fui professor de Educação Moral Religiosa Católica na Escola Afonso Lopes Vieira, na Gana dos Olivais, o que me permitiu continuar um trabalho junto aos mais novos, que já tinha passado por aqui, mas que passa também por esses anos ali, com os professores, com os alunos, procuro manter uma relação próxima. Também, depois depois dos Marrazes e desse tempo como professor,
Eu ainda vou estar 10 anos nas paróquias da Azóia e da Barosa. 10 anos na paróquia da Azóia, desde 2001 até 2011, e em simultâneo, desde 2003 até 2011, na paróquia da Barosa. Estas paróquias, as duas, continuam a ter pequenas zonas urbanas e, sobretudo, uma dimensão mais, no fundo, rural. E durante esse tempo mantenho uma ligação com o futebol, com a equipa de União de Leiria, onde colaboro durante algum tempo também na cidade. Em 2011, então, eu volto ao Concelho de Orem e volto para as paróquias de Rio de Cores, Formigais e Fárvio, onde estou desde setembro de 2011 até agora. Falou na União de Leiria, mas foi sempre uma pessoa muito presente na vida social de Leiria, ainda hoje está muito ligado a Leiria. Sim, procuro ter uma ligação grande com a cidade, que fui cultivando também durante estes anos, não apenas pelo futebol, pela ligação à sociedade civil, a minha presença em diferentes momentos, muitas vezes desafiado a uma presença solidária. Nós, há cerca de 20 anos que participo numa campanha solidária de venda de jornais, mantenho os grupos, as minhas tertúlias que me fazem voltar à cidade às quartas e às sextas-feiras para estar com alguns amigos. Essa ligação sempre muito vincada, porque Leiria é a minha cidade. É, no fundo, a sede do meu concelho, onde, como miúdo, com 6, 7 anos, quando estava na escola primária, vinha muitas vezes, mas onde vivi, porque o seminário estava na cidade e por isso vivi na cidade, e por isso a ligação vem desde aí. Ou seja, eu preciso dizer que Leiria continua a ser a minha cidade sempre. Aí estão as minhas raízes, aí estão os meus amigos, aí fui eu como criança, aí foram os meus pais uma vida inteira, os meus avós, os meus antepassados, sempre caminharam para a cidade, para aquilo que era a vida que passava por ali, isso necessariamente. Depois volta então ao Concelho de Orem, para a paróquia de Rio de Cores, Fárvio e Formigais, logo três. Logo três. E como é que foi? Eu sei que foi muito bem acolhido na altura, mesmo muito bem. Sim. Como é que nos conta esta sua vinda para estas paróquias? Foi um regresso, ou seja, quando fui nomeado, não pedi nenhum sítio. Não escolhi as paróquias para onde vinha, mas fiquei contente porque me iria permitir esta vinda para estas paróquias, um regresso a Orem, que significava também regressar a um sítio onde tinha sido feliz e onde fui muito feliz e onde sou muito feliz sempre que venho. Isto foi importante. As paróquias acolheram-me de facto muito bem. Tem sido um tempo cuja marca vai de facto perdurar, porque estamos a falar de 12 anos, daqui a pouco. Se é padre há 25, significa que quase metade deste tempo foi passado aqui, e estas paróquias foram, no fundo, também desafiantes, porque vim para uma realidade diferente, mas vim encontrar uma realidade cujos desafios, sendo diferentes, me foram também motivando a cada passo para que a minha missão como padre pudesse ser uma missão feliz. Mas quais são os seus grandes desafios nestas paróquias? Quando cheguei, sobretudo nas paróquias de Rio de Cores e de Formigais, passou pela estruturação da catequese, pela liturgia, pelas diferentes áreas, pelas festas, que têm um caráter tão importante e tão marcante. A paróquia do Fárvio, uma paróquia, porque Rio de Cores e Formigais estavam entregues ao mesmo pároco, não é? E estiveram entregues durante 40 anos ao mesmo pároco. A paróquia do Fárvio é uma realidade diferente, uma paróquia muito mais nova, criada há poucos anos, que tinha tido 2 párocos ou 3. Aliás, uma nota muito interessante, porque eu sou o 3º pároco da paróquia do Fárvio, sendo que os 3 padres são todos da mesma família. Ou seja, há pouco fazia aquela referência à questão de genealogia, e de facto o primeiro pároco foi o padre Francisco Jorge, o segundo pároco, o padre Filipe Lopes, eu sou o 3º pároco, somos todos descendentes do mesmo casal, o que é uma situação sui generis e uma coisa certamente rara, muito, muito rara, se não única, imagino eu. Mas o Fárvio tem de facto características diferentes, estava associado à paróquia da Freixeanda, apesar de estar na mesma zona, já tinha outro tipo de estrutura, já havia encontrar outro tipo de, no fundo, de realidade. No entanto, as 3 comunidades paroquiais têm feito este caminho, após a minha chegada, têm feito este caminho junto,
procurado eu também cimentar com as comunidades paroquiais uma relação de proximidade e, sobretudo, também criando eu uma ligação forte entre as 3 comunidades paroquiais. Daí que haja, que não existia que não quando existia, veio. e que há momentos que são partilhados uns com os outros. Se há uma herança que eu julgo, sem falta de modéstia, que vou deixar, passa, e pude ouvir isto de várias pessoas, passa por uma consciência que não existia nestas comunidades paroquiais, sobretudo nas 2 primeiras, Rio de Cous e Formigais. Tem a ver com a consciência de paróquia, ou seja, cada um dos lugares tinha de tal forma autonomia que as pessoas quase não se conheciam umas às outras, ou viviam em mundos muito separados. Hoje quando eu falo acerca destas paróquias e quando falamos uns com os outros, percebemos que há uma interligação muito maior nas festas, nos momentos de convívio, nas celebrações, ou seja, procuro que haja uma participação em cada paróquia dos lugares todos. E quando se prepara uma celebração para as 3 comunidades paroquiais, como a Vigília Pascal, em que vai decorrendo um ano numa paróquia, no outro e no outro, ou como a celebração do Crisma, por exemplo, que é feito para as 3 paróquias e também para a paróquia da vizinha da Freixeanda, estas celebrações eu procuro que tenham, apesar de serem feitas num sítio, procurem ter a participação de todos. E por isso, mas isto foi um trabalho que não foi fácil, foi um trabalho que demorou algum tempo. Não foi fácil, e um dos primeiros desafios que eu senti como exigente foi por ter de mudar um bocadinho os hábitos e por ter de mudar uma ligação que as pessoas tinham à sua pequena capela no seu lugar, e que se percebe que é possível manter quando o pároco tem 1 ou 2 paróquias e tem a estrutura montada para aquelas 2 paróquias, mas de repente alguém que chega e tem 3 paróquias e por isso vai ter que repensar os horários, os sítios onde celebra, senti ao princípio alguma incompreensão, sobretudo em alguns lugares onde foi preciso dizer: nós não vamos poder ter missa ao domingo, a missa vai ter que ser ao sábado, e noutros lugares eu dizer: não vai poder haver missa ao sábado, tem que ser durante a semana. E nunca ouviu assim aquilo: vem para cá agora este padre novito pensar que vem para aqui mandar? Logicamente que houvesse incompreensão, e algumas vezes ouvi a expressão: sempre foi assim, ou seja, chega alguém agora, novo, e quer mudar. Como é que vai mudar se nós sempre fizemos assim? E de facto a mudança é sempre algo exigente, e nós sentimos isso na nossa vida pessoal, sentimos isso todos os dias. Quando queremos mudar, quando pensamos mudar, sabemos a exigência desse caminho, e por isso e é uma pessoa que vai mudar agora, percebe-se como será difícil mudar 1 milhar de pessoas ou centenas de pessoas. Não é fácil. É fácil. Há bocadinho falou que partilhava é um bocado partilhar a sua vida, as suas emoções com os paroquianos nas paróquias onde está. Costuma fazer isso, partilhar o que lhe acontece de bom, o que lhe acontece de menos de bom, como é que vive com a comunidade. Não Sim. É só o seu relacionamento com as paróquias, não é só ir celebrar, eu sei disso. De todo. Eu... logicamente que há uma dimensão pessoal, familiar, que vem de uma vida toda, não é? Mas depois há de facto, quando se chega e se percebe que os paroquianos com quem se vai trabalhar são como que uma segunda família, e por isso nós passamos a estar mais tempo com as pessoas da paróquia do que estamos com a nossa família e com os nossos amigos. Mesmo que essa relação seja mais próxima, mais profunda, porque é de mais tempo, esta outra que começa é mais ampla, mais larga, e por isso também dentro dessa lógica sempre procurei fazer, quer aqui, quer onde estava, sempre procurei estar próximo das pessoas, e por isso quem me conhece um bocadinho sabe que nos momentos de alegria, nos momentos de festa procuro estar, e procuro partilhar essa alegria, essa festa, seja comigo, seja com quem está à volta, mas também nos momentos mais difíceis procuro que a minha presença seja de conforto e seja de consolo para as pessoas, como eu também senti esse consolo e essa proximidade para comigo no momento mais difícil da minha vida, que foi a doença e a morte do meu pai,
partilhada com estas comunidades paroquiais durante o tempo de doença durante 20 meses e a morte do meu pai em outubro de 2016. Esses meses, esses dias, os dias que se seguiram foram partilhados com estas comunidades paroquiais, que foram de uma compreensão, de uma generosidade e de uma solidariedade toda à prova. Isso é das marcas que levarei e guardarei para sempre, porque quando fazemos esta experiência, quando passamos por um momento tão dramático e tão difícil... E os padres também passam. Os padres também passam. Às vezes pensamos que não. Pensamos que não. Eu sou uma pessoa que muitas vezes deixo transparecer a minha emoção, porque de facto não sou indiferente, ou seja, eu não posso ser indiferente hoje à morte do pai de alguém, ou à morte do irmão de alguém, ou do filho de alguém, pura e simplesmente porque eu passei pelo mesmo e vivi a mesma circunstância e percebi a importância de ter ao lado as pessoas que são importantes para nós e que gostam de nós. E por isso a emoção, procuro que ela esteja presente nesses momentos. Não somos indiferentes, não passamos por estas coisas de forma indiferente. Foi já homenageado no fim de 10 anos, falando de coisas mais alegres. Estas paróquias homenagearam depois de estar cá há 10 anos. Portanto, é porque o rapazinho novo que apareceu até fez um bom trabalho, não é? Fui sentindo isso da parte das pessoas. Em diferentes momentos as paróquias foram tendo estes gestos. No meu aniversário as paróquias sempre evocam. Quando o aniversário da minha chegada às paróquias, algumas em alguns anos, outras todas, procuro invocar essa data. Ali na altura da Páscoa há um domingo conhecido como Domingo do Bom Pastor, as paróquias procuram ter um gesto. Agora, quando a celebração das minhas bodas de prata, nos domingos que se seguiram, todas as comunidades paroquiais tiveram para comigo um gesto de homenagem que eu tive a oportunidade na altura de reconhecer e de agradecer, e que hoje aproveito esta circunstância para renovar a minha gratidão pelo gesto, porque e por esse reconhecimento, porque quando nós trabalhamos e procuramos fazer de forma generosa e procuramos no fundo fazer com que essa presença seja um sinal também para quem está à volta, é reconfortante e é gratificante sentir que o esforço, o trabalho, a generosidade, a proximidade são também reconhecidas do outro lado. Como é que as suas bodas de prata, como é que elas foram e estão a continuar as comemorações, porque não é só num momento. A celebração principal teve lugar na minha paróquia, na minha terra natal, no meu lugar, Moita da Roda, reunindo a família, os amigos, alguns paroquianos que quiseram também participar nessa celebração. E esse foi o momento alto, ou seja, no dia 21 de maio fiz essa celebração com um momento de convívio para os amigos, para a família, depois com a celebração da Eucaristia e depois com um momento de convívio aberto para todas as pessoas que participaram nessa celebração. Esse foi o momento alto. Esta data foi recordada... Vivido com muita emoção. Vivido com emoção, logicamente só poderia ser vivido com emoção. Esta data já tinha sido assinalada na Quinta-feira Santa com os padres, na missa crismal e depois no almoço com a fraternização. Vai ser assinalada agora também nesse contexto com o clero da Diocese na próxima sexta-feira na celebração. E por isso... Na próxima sexta-feira não, na sexta-feira passada. Na sexta-feira passada, exatamente. Na sexta-feira passada foi, no fundo, esse momento também marcante com os outros colegas que fazem as bodas de ouro, no caso o Padre José Luís, Parque do Seixo e o Padre Joaquim Batista, Parque da Freixenda, ou seja, os párocos que vão ser nossos convidados também. Exatamente. De repente, esses são momentos vividos na família, com os amigos e com os colegas do presbitério. As paróquias tiveram esses momentos, cada uma delas em sua celebração, e passa por aqui. Estes dias são dias de celebração porque as pessoas recordam, fazem memória e nós sentimos a alegria disso.
Olha, são 25 anos que eu penso que também vive vive o sacerdócio de uma maneira diferente, não ficou fechado à sociedade e tanto que já nos disse que mantém muito os seus amigos e as visitas frequentes aos lugares onde ia habitualmente. 25 anos depois, voltaria a tomar a mesma decisão? Voltaria a tomar a mesma decisão. Sim, o caminho é por aqui. Há muitos assuntos que com certeza os seus paroquianos abordam consigo. Um daqueles que agora tanto se fala dos abusos sexuais. Os paroquianos abordam esse assunto consigo? É um assunto que o incomoda? Alguns sim, alguns abordam esta questão. Não é um assunto que me incomode porque quando estamos de consciência tranquila, não é um assunto que nos incomode de forma direta. Agora, é um assunto que me preocupa em relação à Igreja, porque é uma mancha. Não, quando eu lhe pergunto se é um assunto porque é uma marca. Se é um assunto que o incomoda, é isso mesmo. Se é Nesse um assunto sentido, sim, que acha claro, que mancha a Igreja. Claro Que sim, claro que sim. A Igreja, como nós costumamos dizer, é santa e pecadora. É santa porque foi fundada por Jesus e nesse sentido é santa. É pecadora porque é feita por homens e todos os homens são pecadores. Agora, este é um pecado de uma gravidade extrema, e por isso eu penso que é uma mancha que fica para a Igreja, e a Igreja, na minha opinião, em alguns momentos tem sabido lidar com esta questão. Tenho de reconhecer que noutros momentos a Igreja não soube lidar bem com esta questão, e nós precisamos ser claros na nossa linguagem, precisamos ser claros nas nossas atitudes, e quando falamos de abusos sexuais, estamos a falar de algo que no fundo é indesculpável, ou seja, nós não podemos falar desta questão com paninhos quentes, não pode ser numa linguagem agradável, não pode ser numa atitude de encontrar razões, encontrar desculpas para que isso aconteça. Acho que devemos ser claros nisto, ou seja, abusos sexuais, fala-se em números, como se a questão dos números fosse preocupante. Eu acho que a partir do momento em que houvesse um caso, já era preocupante e já era muito grave. Ou seja, se falamos de 20 ou de 400 ou de 500, isso é gravíssimo, E é uma situação para a qual a Igreja tem de encontrar uma resposta clara. A Igreja tem de fazer um caminho claro em relação a evitar todas as situações em que isto possa acontecer, e esse é um caminho exigente, mas a mancha está lá. A Igreja tem de se purificar neste caminho que precisa de fazer e tem de encontrar resposta para esta questão. Este é um assunto abordado também pela Conferência Episcopal Portuguesa. Dom José Ornelas é Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e é Bispo também da Diocese onde está inserido. Alguma vez abordou com o Bispo este assunto, ou ele alguma vez vos convocou para abordar este assunto? Este é um assunto conversado entre os padres, com o Bispo. Aliás, o Dom José, por aquilo que nós percebemos, tem sido alguém que no seio da Conferência Episcopal tem estado no grupo daqueles que luta para que isto seja claro, para que as questões tenham uma resposta, para que não se deixe passar isto em branco. Tem sido alguém que nós sentimos e que percebemos que tem sido exigente neste campo. Foi exigente com as situações que foram apresentadas, os 5 casos que foram apresentados pela Comissão Independente, foram tratados de forma pronta, ou seja, nós percebemos isto e isto está claro, e entre nós esta questão tem sido conversada, claro. Vamos ter a visita do Papa Francisco, lá vamos estar nós a acompanhar. Exatamente. Também, então ontem comentávamos isto. Exatamente. Como é que vi esta vinda do Papa, o estado de saúde do Papa, o que é que... Eu quero acreditar que o Papa vem. Eu também quero acreditar. Não quero alinhar num discurso de menos confiança. Quero confiar que o Papa vem. No entanto, não podemos esquecer de que o Papa tem mais de 80 anos, vamos percebendo a sua fragilidade em relação aos internamentos, em relação às intervenções cirúrgicas, têm sido frequentes. Nós estamos em junho, a visita acontecerá em agosto, podemos dizer que são apenas 2 meses, já não faltam 2 meses para a vinda do Papa, e por isso, de alguma forma, podemos sentir-nos tranquilos, porque falta pouco tempo. Mas estas coisas não estão nas nossas mãos, e
pode acontecer um imprevisto e o Papa pode não vir. Eu quero acreditar que o Papa virá, que o Papa estará connosco, que o Papa virá a Fátima, que o Papa marcará uma Jornada Mundial da Juventude que irá ter perto de 1 milhão de participantes, ou mais de 1 milhão de participantes. Isso significa que a Igreja está em boas mãos e o Papa Francisco, apesar da sua debilidade física, que começa a ser cada vez mais notória, é um homem que mantém uma lucidez impressionante e que tem conduzido a Igreja por caminhos novos, com propostas novas, dando, no fundo, atenção aos sinais dos tempos, àquilo que nos rodeia, ao mundo que nos rodeia, e tem desafiado a que sejamos nós também uma Igreja em saída, que não fiquemos fechados dentro das portas das nossas igrejas, mas que tenhamos a ousadia de sair para fora e de levar, de facto, a alegria de ser cristão. As Jornadas Mundiais da Juventude preparou alguns jovens das suas Sim, paróquias. Sim, haverá uma participação dos jovens das paróquias, quer de Formigais, quer de Rio de Coxo, quer do Fárvio. Haverá uma participação de um grupo de jovens que têm feito esse caminho de preparação e que marcarão também presença em Lisboa durante as jornadas. Preparou-os de alguma forma para Sim, essa temos encontrado, claro, tenho desafiado a participação e temos feito esse caminho juntos, com atividades, acolhemos os símbolos e por isso tem havido, de facto, a própria comunidade paroquial tem sido desafiada a participar nestes momentos e participaram quando foi do acolhimento, participaram na apresentação dos símbolos, participaram já noutros momentos que houve, numa ou noutra atividade que eles realizaram para angariar fundos para a participação. Tem havido ali envolvimento da parte das paróquias, sim. Padre Barreirinhas, para finalizar, o que é que o marcou mais pela positiva e pela negativa neste seu trajeto de 25 anos? Neste trajeto de 25 anos, aquilo que mais me marcou foi a alegria dos cristãos, a alegria dos meus paroquianos na vivência da sua fé. Ou seja, nós olhamos, vivemos dias difíceis, vivemos circunstâncias difíceis na Igreja, no mundo. Aquilo que mais marca durante este percurso foi ter encontrado, apesar de todas as circunstâncias mais ou menos difíceis, encontrar homens e mulheres, cristãos e cristãs, com a esperança e com a alegria de que vale a pena ser cristão e vale a pena viver como tal. Os momentos mais difíceis serão sempre, numa ou noutra situação, alguma ingratidão que possamos sentir pontualmente aqui ou ali, e a incompreensão também neste ou naquele momento. Essa é uma marca que também fica numa ou noutra circunstância, sendo que a nota positiva é claramente mais significativa do que a negativa. E por isso, se eu hoje olho para estes 25 anos, a marca positiva e aquilo que eu olho para este tempo passa por aquilo que dizia, a esperança e a alegria. Menos, muito menos, numa dimensão mais pequena, muitas vezes também sentir que nem sempre a nossa mensagem consegue passar da forma como nós gostaríamos e às vezes demora mais tempo do que nós esperávamos. Se o convidarmos para almoçar, o parco da nossa freguesia, o que é que lhe vamos dar que o deixe assim de olho arregalado e de água na boca? Umas favas. Favas, só pode ser por exemplo. Por exemplo. Favas, sobremesa. Gosto muito de favas. Sobremesa, não sou muito doces. Não é muito doce? Não sou muito doces, mas... Mas é um bom garfo. Sou um bom garfo. O mousse de chocolate, como sempre, mas procuro ir mais pela fruta e por isso não sou muito adepto de doces, não. E já agora, qual é a sua fruta preferida? Eu gosto muito de abacaxi, por exemplo, como fruta diferente, e também as laranjas, que são uma fruta da minha zona, assim por excelência, uma zona de muito boas laranjas e por isso também uma fruta de eleição. Portanto, umas favinhas vinham a calhar. Sempre. Pode ser que sejam hoje ao almoço, nunca se sabe. Muito obrigada, muito Padre obrigado. Barreirinhas, por ter estado aqui. As maiores felicidades. Muitos parabéns. Muito pelos obrigado. 25 anos. Eu é que agradeço a oportunidade e um bom domingo para todos. E para si também. E encontramos-nos agora aqui na antena da ABC Portugal no dia 12 de julho. 12 de julho. Certo? 12 certo. e 13 de julho. Muito obrigado. Felicidades muito obrigado. E parabéns. Muito obrigado. Até sempre.